diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, nós estamos vindo de uma sequência de relatos sobre o ministério de Jesus. Como nós aprendemos, Marcos tem esse evangelho muito dinâmico. Nós estamos recém no 2º capítulo e já tem uma série de relatos de coisas que Jesus fez. Cura, purificou um leproso, expulsou demônios. Recentemente, ele perdoou um paralítico de seus pecados e atestou a sua autoridade para perdoar pecados ao fazer o paralítico andar. Então, nós estamos vendo que a fama de Jesus vem aumentando cada dia mais. E por causa disso, multidões o cercam. E é interessante que Marcos, mais uma vez, ele resume o ministério de Jesus em uma frase: ele os ensinava. Isso aqui é muito profundo. Ele os ensinava. Como nós já vimos em outra ocasião, nós sabemos que o conteúdo do ensino de Jesus era o evangelho, era a mensagem do reino. É interessante que Jesus, ele não se deixava seduzir pela multidão, pelas pessoas que estavam lhe seguindo ou pela fama que ele estava tendo. Ele usava essa oportunidade para falar do evangelho do reino. Isso traz para nós uma lição muito valiosa. Nós vivemos numa era que se fala muita coisa e se prega pouco do evangelho do reino. Nós ouvimos muitas coisas, as pessoas falam do que é atualidade, de moda, de pragmatismo, mas o evangelho parece que está ficando como algo que já está ultrapassado, então vamos mudar um pouco a mensagem. Irmãos, que nós possamos, assim como o mestre, falar do evangelho, seja para uma pessoa ou para uma multidão. Não importa, seja agora ou seja daqui 100 anos, a mensagem da boa nova de Deus sempre vai ser atual e necessária para o pecador. É interessante que Marcos nos traz aqui, em seguida, um relato que nos mostra que Jesus, embora sendo um mestre que crescia cada vez mais a fama, foi buscar mais um discípulo em um lugar nada atrativo. Ele já tinha 4 pescadores, só que agora ele vai chamar o 5º discípulo em um lugar assim que eu acho que eu não chamaria um discípulo para me seguir, no lugar que Jesus chamou Mateus. Esse 5º candidato de Jesus era ainda menos provável, menos digno de andar com o mestre. Uma vez nós fomos a um lugar e a moça que estava falando naquela reunião, ela disse que tinha feito um curso e que depois daquele curso ela chegou em casa e disse para o seu esposo: meu bem, nós vamos ter que tirar algumas pessoas da nossa vida, porque eu aprendi que nós somos a média das 5 pessoas que nós passamos a maior parte do nosso tempo. É engraçado que aqui nós vemos Jesus chamar para o seu grupo pessoal 4 pescadores que não pescaram nada durante uma noite toda, e a lista decai, porque ele chama um coletor de impostos. Se tivesse um coach lá, ele com certeza diria para Jesus: Senhor, tu estás escolhendo errado. Não faz isso, não queima o seu filme. A sua fama está crescendo, escolha com inteligência emocional. Mas, meus queridos, a verdade é que Jesus, ele não seria e ele não foi
a média daqueles 5 companheiros. Na verdade, ele mesmo que mudou a história de cada um deles. Antes de nós continuarmos, eu quero reforçar algo que o Ricardo sempre fala, sobre a importância de nós pensarmos com a mentalidade da época. Esse relato aqui não foi escrito no século XXI, por isso que nós vamos juntos viajar uma vez mais para os tempos de Jesus, a fim de entendermos com mais clareza este relato. Vamos lá então. Quem foi Levi? Levi é mais conhecido como Mateus, e sim, foi ele que escreveu o evangelho que traz o seu nome. Meus irmãos, é bem provável que nenhum dos 12 discípulos fosse um pecador mais declarado do que Mateus. Ele era um coletor de impostos, um publicano. Essa era a última coisa que nós poderíamos esperar encontrar no histórico de um apóstolo de Cristo. Para a gente ter uma noção, os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Eles eram odiados e rejeitados por toda a sociedade judaica. Os judeus tinham mais desdém pelos publicanos do que pelos próprios soldados romanos que haviam invadido Israel. E não era sem razão que as pessoas detestavam os publicanos. Os publicanos eram homens injustos. Eles compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos e depois eles extorquiam o povo de Israel para quê? Para encher os cofres romanos. Mas não apenas para isso, para encher os seus próprios bolsos também. Com frequência, eles arrancavam o dinheiro das pessoas à força. Eram injustos, desprezíveis e não tinham princípios. O Talmud judaico, isso eu achei muito interessante, ele ensinava que era certo enganar um coletor de impostos. Era certo mentir para ele, visto que ele era alguém que merecia isso por estar numa profissão em que se baseava em extorquir pessoas. Irmãos, vocês sabem, nós sabemos que os judeus, eles eram muitíssimo tradicionais. Então, qualquer judeu de bem, em sã consciência, jamais ia escolher ser um coletor de impostos. Aliás, um judeu coletor de impostos era considerado um traidor da nação de Israel. Por escolher esta profissão, ele estava fadado a viver longe de qualquer grupo religioso, uma vez que ele era tão odiado. Ele não podia frequentar nenhuma sinagoga, ele não podia oferecer sacrifícios, ele não podia nem oferecer esmolas, porque a esmola dele era considerada impura. Ele era considerado mais impuro do que um leproso, porque um leproso não escolhia ser leproso, mas um judeu podia escolher ser coletor de impostos. Ele ficava assim, distante do seu povo e, consequentemente, do seu Deus. Resumindo, ele se encontrava numa posição muito pior do que um gentil que estava distante. Ele, inclusive, era categorizado no mesmo nível de meretrizes, criminosos, romanos e gentios. Irmãos, eu trouxe esta gama de saber para que a gente possa entender o nível que era Mateus, para que a gente possa entender quem era Mateus, o contexto de Mateus, um homem que, mesmo sendo judeu, escolheu uma profissão suja e ficou, consequentemente, aquém do seu próprio povo, sendo a vergonha da própria família. Segundo os historiadores e estudiosos da Bíblia, nós podemos deduzir também que, quaisquer que fossem as experiências da alma atormentada deste homem por causa dessa profissão, bem no fundo do seu ser, Mateus era um judeu que conhecia e amava o Antigo Testamento. Ele podia ganhar muito dinheiro, mas ele era espiritualmente faminto, espiritualmente sedento. Nós sabemos que Mateus conhecia muito bem o Antigo Testamento, porque no seu evangelho ele cita 99 vezes o Antigo Testamento. Fica evidente para nós que ele estava familiarizado com as Escrituras. Ele deve ter realizado esse estudo do Antigo Testamento por iniciativa própria, porque, como nós vimos, ele não podia ouvir a palavra de Deus.
Ele não podia ir a uma sinagoga ouvir a palavra de Deus. Ao que nos parece, em sua busca por preencher o vazio espiritual da sua vida, ele voltou-se para as Escrituras. Ele acreditava no verdadeiro Deus. Ele compreendia as promessas também sobre o Messias. Provavelmente Mateus também sabia sobre aquele Galileu que estava fazendo milagres, curando enfermidades, expulsando demônios das pessoas. E um dia que era só mais um dia lá na sua alfândega, vem vindo de beira-mar aquele famoso Galileu. Ele vem seguido por uma multidão. Só que aquele Galileu era, na verdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apesar daquela multidão, ele enxerga Mateus. Ele não apenas enxerga. Marcos é interessante que ele nos coloca claramente. Viu e lhe disse. Ele não apenas enxerga, mas ele lhe diz: siga-me. Siga-me. Que convite mais precioso. Eu tenho certeza que Mateus deve ter ficado admirado quando Jesus lhe escolheu. Assim, sem mérito nenhum, sem nada que atraísse a atenção de Cristo, sem nada que Jesus pudesse olhar e dizer: olha, isso daí vai ser bom para o meu grupo, hein? Vem com a gente. Não. O contexto nos diz claramente. Jesus o viu sentado na coletoria e disse: siga-me. Isso nos é muito familiar. Isso revela para nós algo não apenas sobre Mateus, mas sobre nós também. O que havia em nós para que atraísse a atenção de Deus? Que méritos nós tínhamos quando Cristo nos chamou? Você tinha alguma coisa que Deus pudesse olhar e dizer: isso me atraiu, então eu vou te dizer, me siga? Não. Assim como Mateus, nós só tínhamos deméritos. Nós não éramos coitadinhos. Assim como Mateus, éramos pecadores, desgarrados, desgraçados, afastados da misericordiosa graça, mortos em nossos pecados e delitos, até que Cristo nos disse: siga-me. E como nós já aprendemos em outra ocasião, seguir a Jesus exige uma resposta prática e imediata. Quando Jesus chamou Mateus, vocês podem perceber que não foi necessária uma insistência. Nós não vimos Mateus dizendo para Jesus: bah, Jesus, olha, os negócios estão tão bons, sabe? Eu estou reformando o meu duplex ali na Judéia. Deixa só eu terminar uns projetos e depois eu te alcanço pelo caminho. O senhor está sempre por aqui em Cafarnaum, né? Não. Bah, Jesus, olha, graças à sua fama, a movimentação aqui está tão grande que eu estou colhendo imposto mais do que nunca. Não. Mateus não deu desculpas. A Bíblia é clara em dizer que ele levantou-se e seguiu Jesus, sem levar moeda, sem levar posses, sem olhar para trás, sem deixar alguém que pudesse cuidar dos seus negócios. Não. Ele levantou-se, abandonou a cabine de pedágio e renunciou àquela profissão amaldiçoada para seguir o Mestre. E é interessante, irmãos, que uma vez tomada a decisão, era irreversível. Queridos, não faltava gente gananciosa que cobiçava uma franquia tributária como a de Mateus. Assim que ele saiu, com certeza outra pessoa alegremente assumiu seu lugar. Uma vez que ele renunciou, não tinha mais como voltar atrás. De qualquer forma, ele nem queria mesmo. Em nenhum momento ele se arrependeu da decisão de largar tudo e seguir Jesus. Seguir Jesus, seguir verdadeiramente Jesus, é um ato que envolve risco e custo. Como disse Bonhoeffer, o discipulado é de graça, mas ele custa tudo, ele custa a vida. Seguir Jesus é radical, mas nós sabemos que vale a pena. E o mais interessante que nós vemos a seguir é que Mateus não apenas respondeu de forma imediata ao chamado de Jesus, como também realizou em sua casa um banquete evangelístico. E quem eram os convidados? Provavelmente amigos de Mateus. Mas que tipo era essa gente? Marcos é claro em nos dizer:
publicanos e pecadores. Pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas mortas em delitos e pecados, assim como era Mateus. Foram essas pessoas que ele convidou para ir na sua casa. Para quê? Para conhecerem Jesus. E Jesus de bom grato, foi com seus discípulos nesse banquete de gente imerecedora. É interessante que enquanto nós estamos ali emocionados com este relato, Marcos mais uma vez vem e nos interrompe, digamos assim, trazendo o relato dos religiosos da época. Aquilo foi um escândalo para eles. Vocês imaginam? Já havia sido um escândalo Jesus tocar no leproso. Curou o leproso. Foi mais escandaloso ainda ele perdoar pecados. E agora ele chama um publicano que era considerado pior do que leproso, e ainda pior, ele vai comer com esse publicano, pecadores e publicanos. E é interessante que Marcos nos relata que os religiosos da época acharam aquilo tão escandaloso que eles não se contentaram. Eles foram obrigados a perguntar aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E é Jesus quem responde à pergunta deles: ei, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amados, eu aprendo duas lições aqui. Quando Jesus responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, Jesus estava dizendo ali que ele não tinha vindo chamar os hipócritas. Esses homens, eles eram tão hipócritas que eles nem se consideravam pecadores. Vocês podem ver o que eles disseram. Por que ele come com publicanos e pecadores? Eles nem se consideravam pecadores. Pecadores são os publicanos, são os romanos, as meretrizes, gente marginalizada. Nós não. A indisposição do coração deles lhes impedia de ver que eles eram tão pecadores e tão carentes de Jesus quanto aquela gente. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos contados com os hipócritas. A segunda lição que eu aprendo aqui nessa resposta de Jesus é quando ele diz: mas pecadores a um arrependimento. Falando de forma completa, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Irmãos, muitas pessoas usam esse texto e outros textos similares da Bíblia para justificar seus pecados. Eles pecam, eles se jogam no pecado, nos seus erros, e depois usam partes isoladas da Bíblia para justificar seus pecados, ou até mesmo para tentar provar que Deus só quer o coração. Mas tem um ponto fenomenal aqui. Jesus não estava à toa naquele banquete. Jesus não estava ali para perder tempo. Ele tinha um propósito. Ele não estava lá, de certa forma, comprometendo a sua reputação em vão. Porque nós sabemos que aquilo ali era comprometer a reputação. É interessante que por trás da afronta dos religiosos estava o esplendor da misericórdia, a glória da compaixão. Jesus sacrificou o seu bom nome para sentar ao lado de pecadores e salvá-los. Jesus não estava ali em vão. Ele estava comungando com aqueles pecadores para chamá-los ao arrependimento. Aquele banquete preparado por Mateus era uma oportunidade de Jesus chamar pecadores ao arrependimento. Que bom que Mateus não perdeu a oportunidade de promover em sua casa um banquete para apresentar Cristo. Por fim, meus queridos, isso é praticamente tudo que nós temos sobre Mateus. Ele conhecia o Antigo Testamento, cria em Deus, estava buscando o Messias, largou tudo imediatamente quando Jesus lhe chamou para segui-lo, e na alegria do seu encontro com Jesus, estendeu a rede para mais gente, chamou marginalizados pela sociedade e lhes apresentou Jesus. Tornou-se um homem humilde, um homem que se colocou em segundo plano ao relatar em seu evangelho sobre a vida e o ministério de Jesus. Irmãos, em todo o seu riquíssimo evangelho, ele só mencionou seu nome 2 vezes. Uma delas é quando relata o seu chamado, e a segunda é quando ele apresenta a lista dos 12 apóstolos. Mateus é, sem dúvida, um exemplo
da sabedoria de Deus. Ele é a prova de que Deus não nos escolhe porque nós somos bons, de que Deus não nos escolhe porque nós temos algum mérito, mas que Deus nos escolhe porque Ele é capaz. Porque Ele é capaz de nos redimir, de nos transformar e nos usar para a sua glória. Nós sabemos que Mateus escreveu o seu evangelho pensando no público judeu. Quem diria, né? O homem rejeitado pelos patriotas foi o homem que Deus escolheu para escrever o evangelho para eles. A tradição nos diz que Mateus ministrou tanto em Israel quanto em outros lugares durante muitos anos antes de ser martirizado. Então nós temos aqui de um homem que não podia adentrar uma sinagoga para ouvir a Bíblia, se tornou um homem que pregou tanto em Israel quanto em outros lugares acerca do Messias que as Escrituras haviam predito. De um homem que abandonou a carreira próspera e lucrativa para um homem que deu tudo de si por Cristo e morreu martirizado por sua fé. Mas, meus irmãos, não se engane. Não nos enganemos. Mateus está mais vivo do que eu e mais vivo do que você. Ele está face a face novamente com aquele Galileu que era o próprio Filho de Deus. Aquele mesmo que um dia disse para Mateus: siga-me. Quão rico é Mateus! Todos os homens milionários que já pisaram nessa terra, se colocados todos juntos, são perdidamente pobres comparados a Mateus. Mateus abriu mão da riqueza terrena para juntar tesouros no céu. Mateus agora habita lá onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Ele está face a face com Deus. E o mais maravilhoso de tudo isso é que esse mesmo destino aguarda nós. Todos nós que um dia ouviram Jesus dizer: siga-me. E diante desse chamado, como Mateus, largamos tudo a fim de seguir Cristo. Nós ainda estamos trilhando este caminho nesta terra como peregrinos. Mas em breve, muito em breve, nós veremos face a face este mesmo Galileu, Filho de Deus, que mesmo 2000 anos depois, continua a transformar vidas de gente como Mateus, de gente como eu, de gente como você. Vale a pena viver por Cristo, meus irmãos. A caminhada muitas vezes é difícil, mas nós sempre estaremos amparados por aquele que nos chamou para segui-lo. Para concluir, meus irmãos, o meu conselho a todos nós é que nós possamos seguir o exemplo de Mateus, que possamos aprender com este apóstolo de Cristo que, embora saibamos pouco, aprendemos muito com seu legado. Que o nosso nome não fique em evidência, a gente não precisa disso. Importa que Cristo cresça, importa que Cristo cresça mais e mais. Que possamos também e principalmente sermos como o nosso Mestre, que possamos falar do Evangelho, onde quer que a gente vá, sendo numa choupana ou em um banquete, que a nossa mensagem seja um convite aos pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie, que Deus nos livre de sermos hipócritas como os fariseus. E mais uma vez, que possamos, assim como Mateus, evitar falar de nós e falar da obra de Deus, do Cristo de Deus, que transforma o mais vil pecador como eu, como você, em um proclamador da sua boa nova. Que maravilhosa graça! Glórias a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de trabalho, mais um dia tão sozinho, mais um dia que saudade de estar com meus irmãos. Minhas escolhas me afastaram, mas agora só me resta permanecer no que escolhi, voltar não mais me interessa. Cobrador de impostos eu sou, tenho que permanecer. Coração acelerado então fica quando ouço alguém dizer que ali passa
um certo Galileu que é chamado Filho de Deus. Quero encontrá-lo, ele é quem me encontra. Diz pra mim palavras simples de escutar. Deixo tudo que fazia para trás, para segui-lo e escrever o Evangelho, Evangelho da paz. Foi quebrantado o coração, incircunciso o coração. Foi quebrantado, pois ganhei o seu olhar, o seu perdão. Agora vou anunciar e declarar que Ele é Deus. Liberta, cura e transforma todo aquele que é seu. Quebrantado o coração não resistiu quando Ele me chamou. Quando Ele me chamou.